Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galerinha, o vídeo de hoje tá até um pouquinho mais sem graça, né? Não teve intro e tudo mais, porque hoje o vídeo tá com um esquema um pouquinho diferente. O meu editor, o João Paulo, acabou de ter Covid e por conta disso ele acabou não conseguindo editar esse vídeo aqui pra mim. Então, eu tentei meio que elaborar um outro esquema pra conseguir gravar esse vídeo aqui pra vocês. Então, por favor, não reparem não que a qualidade não tá tão boa quanto os anteriores. A gente sempre tenta focar bastante aqui na qualidade dos vídeos, mas a gente tentou o melhor nosso possível, beleza? Galerinha, hoje bora falar um pouquinho sobre outros conceitos no movimento curvilíneo uniforme. Tranquilo? Deixa eu só esse aplicativo aqui, para que fique exposto. Então, hoje nós vamos falar sobre outros conceitos no movimento curvilíneo uniforme, beleza? E para a gente começar a falar sobre esses outros conceitos, eu quero que você se lembre lá do ano passado. No ano passado, a gente estudou a matéria de ondulatória. E na ondulatória, a gente viu um conceito chamado de período. A gente viu que na ondulatória, o período era o tempo necessário para que a gente tivesse uma onda completa, né, com 4 amplitudes. Então, era o tempo necessário para a formação de uma onda completa. Então, pensa o seguinte, isso a gente viu lá em ondas. Agora, aqui no movimento curvilíneo uniforme, a gente está estudando o quê? Voltas, a gente está estudando rotações, a gente está estudando círculos. Então, se lá, período era o tempo necessário para dar uma onda completa, aqui, período vai ser o tempo necessário para que a gente consiga dar uma volta completa. Aqui a tela está um pouquinho bugada, né? Mas acho que está dando para ver. Então, vai ser o tempo necessário para que a gente consiga dar uma volta completa. Então, aqui a gente tem um carrinho, tá bom? Eu quero que você pense o seguinte, esse carrinho ele vai estar se movimentando. Ele vai fazer esse trecho bem aqui, ó. Vai fazer esse movimento curvo. Aqui a tela está um pouquinho lerda, mas vai fazer esse movimento curvo aqui. Só que perceba o seguinte, se período é o tempo para dar uma volta, vamos supor que em uma volta ele gasta 12 segundos. Então, o período vai ser de 12 segundos. Vamos supor que o cara gasta 1 minuto para dar uma volta completa. Então, nosso período vai ser de 60 segundos. Algo importante dizer sobre o período é que sempre, sempre, sempre a gente vai utilizar o período usando segundos. Tudo bem? Então, quando você falar de período, você vai ter que usar a unidade de medida segundos para se referir a período, tá bom? Então, só retomando, período é o tempo necessário para dar uma volta. Então, vamos pensar o seguinte: em 40 segundos, um carro faz 20 voltas numa pista. Qual seria o seu período? Vamos lá, vamos anotar essas informaçõezinhas bem aqui. Ixi, ficou meio bugadinho, né? Ó, então, em 40 segundos, um carro, ele vai dar 20 voltas. Eu vou dizer que é 20V, tá bom? Perceba o seguinte, o período é o tempo necessário para que a gente consiga dar uma volta completa. Então, quanto tempo ele vai precisar para dar uma volta? Repara que isso aqui é uma regra de 3 simples. E se isso aqui é uma regra de 3 simples, a gente pode utilizar essa regra de 3, a gente pode multiplicar cruzado. Então, perceba o seguinte, 40 vezes 1, 40, né? Vai ser igual. Ixi, pessoal, perdão, começou a tocar um trem aqui no meu computador. Rapidinho. Beleza. É porque tocou aqui uma intro aí, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Beleza, então a gente pode multiplicar cruzado. 40 vezes 1, 40. X vezes 20, 20x. Beleza? Repara que esse 40 que está multiplicando pode passar para o outro lado, dividindo. Então, a gente vai ter o seguinte, perdão, esse 20 que está multiplicando o x pode passar para o outro lado, dividindo, para a gente isolar o x. Então, vai ficar 40 dividido por 20, que vai ser igual a x. Tudo bem? Repara que o 40 sobre 20, a gente pode cortar esses dois zeros. Então, corta aqui, corta aqui. 4 dividido por 2, 2. Então, o período para ele dar uma volta é de 2 segundos. Beleza? Ficou claro o que é período? Já já a gente vai voltar nessa continha bem aqui, que a gente vai falar de uma outra coisinha que é muito importante nesse conteúdo, beleza? Agora uma coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre agora outro conceito, que é a frequência. E eu acredito que se lembrem do que é a frequência lá na ondulatória. Se não se lembrem, fiquem tranquilos, a gente vai retomar agora. Lá na ondulatória, a frequência era a quantidade de ondas possíveis de se fazer em determinado tempo. No caso, em 1 segundo. Vamos supor que uma onda
tenta se lembrar aqui, ó, uma onda tinha, vamos supor que 10 Hz. Então, ela fazia 10 ondas completas em 1 segundo. Então, o que seria a frequência? A frequência é a quantidade de voltas que se faz em 1 segundo. Então, vamos supor que a gente tem aqui um átomo. Vou desenhar aqui um átomo para vocês. Aqui é o núcleo do átomo e aqui seria um elétron, tá bom? Então, o elétron ele vai fazer várias e várias e várias voltas ao redor desse núcleo. Então, espera aí. A gente sabe que frequência é a quantidade de voltas em 1 segundo. Então, vamos supor que ele faça 1.200 voltas em 1 segundo. A frequência dele vai ser de 1.200 voltas por segundo. Galerinha, esse por segundo, a gente pode dizer que na matemática seria segundo elevado a menos 1. Só que ficaria meio estranho, né? Pô, segundo elevado a menos 1 fica meio difícil da gente entender, né? Então vai ter um cara, um físico chamado Heinrich, alguma coisa assim, Heinrich Rudolf Hertz, que vai dizer o seguinte: não, a gente pode pegar esse segundo elevado a menos 1 e chamar de outra coisa. A gente pode chamar esse segundo elevado a menos 1 de Hertz. Então, ao invés de você falar que esse elétron vai fazer ao longo dessa, vai girar, girar, girar 1.200 vezes por segundo, ou seja, 1.200 vezes, 1.200 segundo a menos 1, a gente pode dizer que ele vai fazer 1.200 Hz de frequência. Então agora, a unidade de medida para a gente medir frequência vai ser o Hertz. Tudo bem? Só que, gente, vamos tentar colocar isso um pouquinho na prática aqui. Eu quero pegar o mesmo exemplo de antes. Então, vamos supor que a gente tem essa partícula, né? Uma partícula bem lenta, né? Ela vai fazer 20 voltas em 40 segundos. Tudo bem? E a gente quer descobrir o tempo necessário. Na realidade, a gente quer descobrir quantas voltas ela vai fazer em 1 segundo. A gente quer descobrir a frequência dela. Então, repara, frequência é a quantidade de voltas para cada tempo, para cada segundo. Então, a gente quer descobrir quantas voltas ela vai fazer em 1 segundo. Repara que a gente tem a formação de uma regra de 3 simples. Então, a gente pode multiplicar cruzado. Então, vai ficar 20 vezes 1, que é 20, vai ser igual a 40 vezes x. 40 vezes x é igual a 40x. Beleza? Repara que a gente tem que isolar o x. Só espera carregar aí na apresentação, que está um pouquinho lento. Hoje, me desculpas mesmo, viu? Porque realmente a gente teve esse imprevisto aqui no canal. E o canal é meu e do João Paulo, né? Então, a gente acabou tendo esse imprevisto e a gente teve que optar por essa solução, tá bom? Então é o seguinte, esse 40 que está multiplicando x passa para o outro lado dividindo. Inclusive, se gostaram dessa maneira, deixa aqui nos comentários e também deixa o like, tá bom? Ajuda muito com o feedback de vocês, beleza? Esse 40 que está multiplicando, x pode passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar 20 dividido por 40 vai ser igual a x. Ó, calma aí que está carregando a apresentação. Repara o seguinte, 20 dividido por 40. Repara que tem zero em cima e zero embaixo. A gente pode meio que cortar esses zeros, né? 2 dividido por 4 é meio. Então, x é igual a meio. Só que meio o quê? Meio Hertz. Porque a gente acabou de calcular a frequência. Ou seja, o que está querendo dizer? O que significa meio Hertz? Que em 1 segundo ele vai dar meia volta. Tá bom? Então, vai dar meia volta por segundo. É isso que significa dizer Hertz, tá bom? Só que nem sempre, quando você está falando com frequência, você vai encontrar a frequência dessa maneira bonitinha, em Hertz. Talvez você encontre a frequência em rotações por minuto. É aquilo que a gente chama de RPM, a gente vê muito isso em carro, né? Talvez você encontre rotações por minuto. E tem uma maneira da gente transformar rotações por minuto em Hertz. E essa é uma das partes mais importantes da aula. Tente prestar muita atenção aqui. Perceba que rotações por minuto. Rotações por minuto. Se eu tenho, por exemplo, 1 RPM, é que em 1 minuto ele vai fazer uma volta completa. Tá bom? Agora, se eu tiver 20 RPM, significa que em 1 minuto ele faz 20 voltas completas. Agora, vamos supor que eu tenha 60 RPM. 60 RPM diz o seguinte, em 1 minuto vai fazer 60 voltas completas. Só que, peraí, 1 minuto é 60 segundos. Então, em 60 segundos, vai fazer 60 voltas completas.
Ou seja, uma rotação por segundo. Uma volta a cada segundo. Mas espera aí, frequência é o que mesmo? O número de voltas por segundo. Ou seja, 60 RPM é a mesma coisa que uma volta por segundo, ou seja, 1 Hz. E essa conversão de medidas é extremamente importante a gente saber. Isso aqui, galera, é fundamental. Tudo bem? E eu quero só que vocês percebam mais uma coisa. Tá vendo que aqui, nesse caso aqui, a gente teve que isso aqui era a frequência que a gente encontrou, né? Meio Hertz. Eu quero que agora a gente dê uma olhada aqui em cima. Foi o mesmo exemplo que eu dei para vocês. Ó, tem a frequência, agora a gente tem aqui o período. E o período a gente precisa quase de um tesão, tá esqueci de falar. A frequência é um F, tá bom? Um F maiúsculo, que eu inclusive deixei aqui, eu coloquei F minúsculo, mas F maiúsculo, que a gente precisa de frequência. E período seria um tempo maiúsculo, tá bom? Não confunda Tzinho com um tesão, com um T grande. É diferente, tá bom? Repara que isso aqui, ó, 2 segundos, equivale ao nosso tempo. Tudo bem? Então, pera, tesão é igual a 2 segundos. Então, olha aqui embaixo. Tesão é igual a 2, né? A gente pode meio que substituir esse 2 aqui por tesão. Ou seja, vai ficar 1 sobre tesão. E isso aqui é igual à nossa frequência. Ué, pera aí. Exatamente. A frequência, ela é o período invertido. É o inverso do período. Tudo bem? Então, se, por exemplo, a gente tem, sei lá, um período de 2 segundos, significa o seguinte: ele faz uma volta em 2 segundos. Tudo bem? Agora, a frequência seria o seguinte: em meio segundo, ele faz uma volta. É o inverso da frequência. Tá bom? Então, se você, por exemplo, receber a frequência e você quiser calcular o período, você pode jogar nessa formulazinha, que frequência é igual a 1 sobre t. Tudo bem? Então, vamos supor que a gente tem 1.200 Hz de frequência. Então, ele faz 1.200 voltas por segundo. Agora, o seguinte, período é 1 sobre f. Aqui, ó. A gente pode escrever isso aqui da mesma maneira, sendo f igual a 1 sobre t, ou também t igual a 1 sobre f, tá bom? Isso aqui é só você manipular a equação. Meio que pegar esse aqui que está multiplicando, dividindo, passar todo multiplicando, e pegar esse aqui que depois está multiplicando esse tesão e passar para o lado dividindo. Eu só manipulei a equação, tá bom? Então, repara que o período é o inverso da frequência, e a frequência é o inverso do período. Então, vamos supor que a gente tem 1.200 Hz de frequência. Qual que vai ser o período? Vai ser 1 sobre 1.200. Vamos supor que eu tenha 3.000 Hz de frequência. Quanto que vai ser o período? Vai ser 1 sobre 3.000. Tá bom? Então, o período ele é o inverso da frequência. Isso é extremamente importante a gente dizer. Beleza? Galera, agora a parte mais importante da aula, agora de fato a parte mais importante, que é para a gente falar um pouquinho sobre velocidade angular, tá? Essa aqui é uma parte que eu quero que vocês prestem um pouquinho de atenção, tá bom? A gente sabe que na física, lá na matemática, a gente tem uma fórmula. Ó, vamos supor que a gente tem aqui um carro, né? Vamos supor que a gente tem aqui um carrozinho. Esse carrozinho vai estar se movimentando ao redor dessa circunferência, tá bom? Aí, deixa eu ver aqui a mensagem do meu editor. Só quero ver o que deu aqui. Não, beleza. Não é nada não. Então, peraí, deixa eu ver o seguinte, tá... Não, beleza, não é nada não. Não é nada não. Beleza, galera. Então, imagina esse carro. Esse carro, ele vai estar rodando, ele vai estar andando por isso aqui, beleza? Essa linha, tá bom? E vamos supor que a gente queira calcular a velocidade desse carro. A gente viu lá no ano passado, em cinemática, que tem uma fórmula da velocidade, que seria o ΔS sobre ΔT. ΔT minúsculo, tá? Tem uma diferença do Tzão pro Tzinho, tá bom? Tzão é período, Tzinho é tempo normal. Instante de tempo, ou ΔT, intervalo de tempo, tá bom? Gente, perceba o seguinte, o ΔS seria a distância que ele vai percorrer, é o deslocamento dele, a distância que vai percorrer. Então, perceba o seguinte, qual que é a distância que ele vai percorrer? Não é esse comprimento da circunferência? E a gente sabe que lá na matemática a gente tem uma forma para calcular o comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio.
Então, perceba, se velocidade é o deslocamento, é a distância sobre o tempo, e a distância é 2πr, a gente pode fazer dessa maneira aqui, ó. Velocidade vai ser igual a 2πr, sendo esse r de raio, tá? Dividido pelo tempo, delta tempo. Tudo bem? Pelo intervalo de tempo. Agora, vamos supor que a gente queira calcular a velocidade dele em uma volta. Em uma única volta. Ele vai percorrer apenas isso aqui, esse comprimento, né? Quando a gente calcula o comprimento, gente, é apenas um comprimento, tá bom? É apenas isso aqui tudo, tá? Não é dois comprimentos, não, não. É esse comprimento bem aqui. Só que, peraí, ele vai percorrer esse comprimento e vai dar uma volta completa. Agora, qual que é o tempo para dar uma volta? Não é um período? Não é um tesão? Então a gente pode escrever essa fórmula talvez de outra maneira, sendo 2 vezes o π vezes o raio sobre tesão. E isso aqui, gente, a gente disse que isso aqui vai ser a velocidade na linha. Na linha, nesse comprimento de circunferência. A gente diz que essa aqui é a velocidade linear. Então, essa aqui é a velocidade linear. Só que eu tenho certeza que se você entrou nesse vídeo, não é porque você quer saber velocidade linear, mas porque você quer saber velocidade angular. E, pô, o que seria isso, né? Antes de a gente falar de velocidade angular, eu quero retomar com vocês uma coisa. Ó, na matemática, a gente vai ter. Eu não quero explicar o porquê disso agora, tá bom? Se quiserem depois que eu faça uma aulinha sobre, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer depois uma aula sobre apenas isso, tá? Mas tem uma coisinha na matemática que é chamado de radiano. E radiano, esse vai ser rad, tá bom? E radiano é uma medida que a gente usa para graus, tipo assim, para ângulo, tá bom? Seguinte, aqui na matemática a gente diz que uma volta completa tem 360 graus, tá bom? Lembre-se, radiano é uma unidade de medida, tá? Seguinte, na matemática, 360 graus a gente pode escrever da mesma maneira, sendo 2π radiano. Lembre-se, radiano não é nem raio, tá? Radiano não é raio, tipo assim, não é 2πr de raio, não. Tudo bem? Esse radiano é uma medida de ângulo, é uma unidade de medida para ângulo, tá bom? Então, aqui na matemática, a gente pode escrever 360 graus sendo exatamente a mesma coisa de 2π radiano. Radiano, unidade de medida, tá bom? Não é uma coisa nova, não. Unidade de medida. Só que perceba o seguinte. Vamos supor que eu queira calcular, sei lá, 180 graus. Aí, a gente sabe que 180 graus é você pegar o 360 e dividir por 2. É ou não é? Ou seja, pega esse 2π radiano e divide por 2. Dá π radiano. Aí você pode fazer o mesmo processo para encontrar 90 graus, 45 graus e assim vai. Mas para a gente, o que vai interessar é esse 360 graus é igual a 2π radiano. Tá bom? Gente, isso é uma coisa minha, tá? Eu odeio ficar apenas passando conteúdo para vocês, tipo, sem explicar o motivo, tá? Se quiserem que eu explique o porquê que é 2π radiano, eu posso fazer um vídeo apenas sobre isso, porque é algo um pouquinho mais complexo, tá bom? Eu posso fazer um vídeo depois sobre apenas como que surgiu essa aprovação, o que é radiano, afinal de contas, eu posso fazer depois um vídeo apenas sobre isso, tá bom? E, gente, perceba o seguinte, a velocidade angular vai ser meio que a quantidade de ângulo que o cara vai percorrer nessa volta a cada segundo. Perceba o seguinte, aqui está o centro da circunferência, né? Se eu percorro essa distância bem aqui, essa distância meio que vai ter esse ângulo que ela vai acabar fazendo, né? Ó, vai ter meio que esse ângulo que ela vai percorrer. A velocidade com que ela percorre esse ângulo, a gente chama de velocidade angular. Tudo bem? Então, se velocidade angular é a velocidade que a gente percorrer esse ângulo, a gente sabe que lá na cinemática a velocidade é igual à distância, que é ΔS, sobre ΔT. Agora, nesse caso, qual que vai ser o que ele vai percorrer? Ele vai percorrer o ângulo, velocidade angular, é ou não é? Então, a distância que ele vai percorrer vai ser o quê? O ângulo. Ou seja, nesse caso aqui, vai ser 2π, se ele percorrer uma volta completa. Tudo bem? 2π e a unidade de medida que é radiano. Beleza? Porque a distância que ele vai percorrer vai ser uma distância em ângulo. E se considerar que é uma volta completa que ele vai percorrer,
ele vai percorrer 2π radiano. Vai percorrer toda a volta, todo o ângulo de 360. Todo 2π radiano, tá bom? Então perceba o seguinte, se ele vai percorrer toda essa distância de ângulo em uma volta, repara que 2π radiano equivale a uma volta completa, 360 graus. Repara que o período é o tempo para uma volta. Concorda comigo? Então, se ele deu uma volta aqui, se ele vai acabar deslocando durante uma volta, qual que vai ser o nosso tempo? O tempo para uma volta, é ou não é? E tempo para uma volta é o quê? O nosso período, ou seja, o nosso tesão. Então, a gente descobriu uma fórmula para velocidade angular, que é 2π sobre tesão. Essa, deixa eu mostrar aqui, ó. Essa é a fórmula para a gente conseguir descobrir a velocidade angular. Agora, gente, eu quero que vocês percebam uma coisa. Eu acho que essa parte é a parte mais difícil da aula, ou uma das partes mais difíceis. Mas, ó, seguinte, a gente viu então que a velocidade linear a gente calcula dessa maneira, ó. Velocidade linear. A gente viu que velocidade linear, ó, velocidade vai ser igual a 2π raio dividido por tesão. Tudo bem? A gente viu a velocidade angular. A gente viu que a velocidade angular ela é mais nada menos do que o quê? Que 2π sobre tempo. Ah, gente, perdão, viu? Cometi um erro aqui. A gente representa a velocidade angular não através de V. A gente representa a velocidade angular através de um Wzinho, tá bom? Perdão, eu cometi esse erro aqui. A gente representa a velocidade angular através de um Wzinho. Tudo bem? Aqui, ó. Através de um Wzinho. Tá bom? Então, sempre que você for representar a velocidade angular, é um Wzinho. Então, beleza. Então, a velocidade angular, a gente viu que a gente percorre, que a fórmula dela é 2π sobre tempo. Tá bom? Só que, sobre o período, tempo não, perdão, período. Agora, perceba que isso aqui é a mesma coisa que isso. É ou não é? Gente, olha que interessante. Você pode escrever essa velocidade sendo a mesma coisa da velocidade angular vezes o raio. O que eu fiz aqui foi pegar isso aqui e substituir pela velocidade angular. Então, essa aqui é uma das fórmulas mais importantes que a gente aprendeu ao longo da história do ensino médio. Tenham essa fórmula em mente, tá bom? E agora só algumas considerações finais para a gente acabar a nossa aula, que já está ficando um pouquinho longa. Eu quero que vocês separem numa coisa, tá bom? Então, a velocidade vai ser igual a velocidade angular vezes o raio, beleza? Eu só quero que vocês percebam uma coisa. Repara que isso aqui, né, é o tempo. E se eu colocar aqui em cima, né, vezes 1, não vai mudar nada, né? Não muda nada. Vai continuar assim, 2πr vezes 1 é a mesma coisa que 2πr. Então, eu posso jogar vezes 1 ali. Só que perceba que isso aqui, ó, 1 sobre tesão, ou seja, 1 sobre período, é a mesma coisa que a frequência. Então, eu posso escrever isso aqui sendo a mesma coisa que 2π raio vezes f. Sendo f é frequência, tá bom? Galerinha, eu não sei necessariamente se tem uma nomenclatura correta para definir frequência, se é um f minúsculo, um maiúsculo, mas geralmente eu represento em maiúsculo, tá bom? Eu vou deixar aqui, olha, eu vou deixar essa informação aqui, se é correto representar maiúsculo ou não, aqui na descrição, tá bom? Depois confira aqui. Agora, repara que a velocidade angular a gente pode fazer a mesma coisa. A gente pode multiplicar aqui por menos por 1, que vai ser a mesma coisa, porque 2π vezes 1 é a mesma coisa que 2π. Então perceba que aqui a gente vai ter 1 sobre t, que é a mesma coisa que a frequência. Ou seja, a gente pode escrever a velocidade angular sendo 2π vezes f, que é a frequência. É a mesma coisa, tá bom? Isso aqui é apenas uma observaçãozinha que muita gente fala assim, ah, professor, mas você colocou o seguinte, você falou a fórmula 2πr, mas essa forma aqui, ó, 2πr vezes a frequência, você não explicou ela. Não, eu expliquei. Eu expliquei sim, beleza? Porque é a mesma coisa, só que de uma maneira diferente, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Eu tive que fazer uma aula um pouquinho improvisada, tá bom? Essa aula nem teve tanto roteiro. Eu espero que não tenha ficado tanto confusa, porque realmente foi imprevisto. Mas se vocês tenham gostado, tá bom? Fiz de coração para vocês, beleza? Forte abraço, bons estudos. Tchau, tchau, galera. Valeu!